Olá, alunos! Nessa aula da disciplina Metodologia para Pesquisa em Educação, nós conversaremos a respeito da fundamentação teórica. Então, o que é fundamentar teoricamente uma pesquisa? E como que ocorre essa fundamentação? O que eu tenho que fazer para realizar essa fundamentação e em qual etapa da pesquisa a fundamentação teórica se aplica? Nós já falamos um pouquinho a respeito dela em aulas anteriores. Nós falamos que o que já foi desenvolvido antes em termos de pesquisa ou determinadas teorias já existentes podem ajudar na escolha do tema e na seleção do problema de pesquisa. E é isso mesmo. Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessa fundamentação e qual é a importância. Então, o que é fundamentar um trabalho teoricamente? Então, eu vou trazer embasamentos de outras pesquisas, da literatura da área, da literatura sobre o assunto para a minha pesquisa. Eu não desenvolvo uma pesquisa aleatoriamente, uma pesquisa que nunca ninguém produziu nada a respeito do assunto, ou eu desenvolvo uma pesquisa que desconsidera produções anteriores. Então, a fundamentação teórica, ela inclusive traz para o pesquisador uma ideia do que já foi produzido, como que isso já foi trabalhado, que técnicas que já foram utilizadas, que perguntas que já foram respondidas e ainda precisam ser respondidas. Então, a fundamentação teórica, ela traz o embasamento teórico para os trabalhos científicos, ela apresenta as referências que são utilizadas pela pesquisa, ela trabalha tanto com a literatura como com estudos, teorias e demais pesquisas sobre o assunto. Ela relaciona o estudo atual com outros estudos que já foram realizados e ela requer do pesquisador bastante leitura, né? Então, o pesquisador precisa entender um pouquinho sobre o assunto, precisa entender um pouquinho o que já foi realizado, precisa entender que teorias que existem, qual é a literatura pertinente a esse assunto, quem são os autores que escrevem a respeito desse assunto e o que eles escrevem. Existem autores que divergem a respeito desse assunto? Se eles divergem, qual é o caminho que a minha pesquisa irá adotar? Para que eu possa divergir, eu preciso conhecer uma outra teoria e então trazer um contraponto a respeito? Essas são questões que participam dessa fundamentação. O primeiro passo que o pesquisador precisa realizar é a revisão da literatura, é fazer uma revisão bibliográfica. Em que consiste realizar essa revisão bibliográfica? Primeiro, que o pesquisador tem que selecionar os materiais que são pertinentes para essa revisão. Então, ele vai utilizar livros, ele vai utilizar livros mais recentes, livros mais antigos, ele vai utilizar pesquisas que foram produzidas em qual intervalo de tempo. Então, ele vai definir quais os materiais que participam da sua revisão bibliográfica. E hoje, os pesquisadores contam com bases bibliográficas que são acessíveis através da internet, né? Antes, as bases de referência estavam apenas nas bibliotecas. Hoje, nós temos muita coisa digitalizada, muita coisa disponível, muitas revistas que publicam a sua edição digital, o que facilita muito o acesso a esses materiais e que nós utilizamos com bastante frequência. Depois, nós vamos tentar entender o que essa literatura traz, né? E o que dessa literatura é pertinente para o meu trabalho. Então, olha, essa ideia desse autor, essa análise que esse autor fez, está muito de acordo com o trabalho que eu desenvolvi. E eu quero trazer uma citação no meu trabalho. Então, como é que eu vou trazer essa citação? Como que eu vou fazer referência a esse autor? Também é um cuidado que nós precisamos tomar ao realizar essa revisão bibliográfica. E aí, eu não posso só trazer as ideias, né? Eu preciso trazer as minhas inferências a respeito dessas ideias, desse autor. Então, eu trouxe essa citação para o meu trabalho e qual é a pertinência?
né? Que tipo de inferências que eu posso fazer a respeito dessa citação que eu estou trazendo? Em que momento essa citação se encaixa na pesquisa que eu estou desenvolvendo? Então, eu vou trazer as minhas próprias inferências a respeito dessa citação, a respeito dessas questões da bibliografia que eu trouxe para o meu trabalho. E aí, eu vou explicar como, né, que o meu trabalho ele se relaciona e ainda como ele se diferencia, inclusive, de alguns outros trabalhos, de algumas outras teorias, né? Eu falei há pouco que às vezes existem linhas diferentes, né, de trabalho, linhas diferentes de pesquisa, e muitas vezes eu trago qual que é a diferença, né, do meu trabalho para essas outras linhas de pesquisa. E eu preciso justificar, né, as escolhas que eu fiz enquanto material bibliográfico para o meu trabalho, porque muitas vezes se escolhe uma coisa muito ampla, muito genérica. Então, em que momento isso se justifica no meu trabalho, no trabalho que eu estou desenvolvendo? Então, além de eu buscar essas fontes, né, que vão servir aí de referência para o meu trabalho e vão trazer, inclusive, qual é a opção que eu fiz para desenvolver essa pesquisa, e essa opção pode ser tanto uma opção teórica, pode ser também uma opção metodológica, pode ser uma opção de análise desses dados. Eu também preciso tomar bastante cuidado, e eu gosto bastante dessa citação desse autor, que ele fala que na pesquisa científica não há espaço para o senso comum ou a falta de certeza. O pesquisador não acha nada. Então, ele se apoia em outros trabalhos, ele se apoia em dados que ele encontrou no desenvolvimento desse trabalho a partir de um rigor científico, a partir de uma metodologia e a partir de uma análise desses dados, né? Então, nós temos que tomar bastante cuidado com o desenvolvimento dessa pesquisa, com esse rigor e com a forma como eu vou apresentar todo esse trabalho. Inclusive, né, no momento que eu estou realizando essa revisão aí da bibliografia, né, revisão de outros trabalhos e de teorias a respeito do assunto, essa revisão vai, inclusive, me ajudar a ter clareza do foco da minha pesquisa, né? Então, em que momento a minha pesquisa realmente está focada, em que momento a minha pesquisa realmente contempla aquele problema que eu quero responder e realmente ela tem o rigor metodológico que caracteriza uma pesquisa científica, né? Bom, eu vou pensar, principalmente no momento que eu estou realizando uma revisão bibliográfica, em duas questões. Primeiro, essa literatura, ela é qualificada? Ou seja, quem é o autor, quem produziu, né? Que dados que existem ali? Qualquer livro serve como referência para uma pesquisa científica? Porque existem escritas e escritas, existem livros e livros, né? Então, ela é qualificada? Ela está de acordo com o tema da pesquisa? E eu também vou pensar a respeito da pertinência, porque muitas vezes ela é qualificada, ela fala sobre o tema, mas ela não está muito ali dentro do foco da minha pesquisa. Então, é um trabalho muito interessante, mas não é pertinente para ser parte das minhas referências na minha pesquisa. Então, eu preciso questionar a respeito dessa características. E aí eu trago aí alguns exemplos, né? Uma pesquisa científica, quando a gente fala de uma publicação científica, nós estamos falando de uma revista científica, né? Nós não estamos falando de uma revista de divulgação, de uma revista que toda e qualquer pessoa tem acesso e leitura, né? Geralmente as revistas científicas, elas ocorrem, né, para um público que é o público que realiza pesquisa a respeito daquele trabalho, né? Quem são os teóricos que estão falando sobre isso? Eu estou na área educacional, que tipo de teórico, de estudioso que eu estou utilizando? Olha, mas nós temos dados muito interessantes que são publicados em jornais de circulação nacional. Eu posso
até utilizar, mas eu preciso verificar de onde que vieram esses dados, né? Quem levantou esses dados, como é que foi essa produção, como que foi o tratamento dessa informação, né? Muitas vezes a gente pega um dado de uma pesquisa e a gente transforma isso numa divulgação científica. Eu até trouxe alguns exemplos, né, de pesquisa através de uma divulgação, né? Mas essa divulgação não é um artigo científico. Então, eu preciso entender, né, qual é a pertinência desse material, qual é a fonte desse material e também como que esse material foi produzido, por quem que ele foi produzido. Então, eu vou analisar todas essas características. Então, a partir da seleção do referencial teórico, eu posso ter maior clareza da minha própria pesquisa, o que já foi pesquisado sobre o assunto, se a minha hipótese está bem formulada a respeito, se o método que eu estou utilizando ele é realmente adequado. Então, eu vou analisar várias questões. Então, a fundamentação teórica, ela acompanha o trabalho como um todo, desde o início até a análise final, até as considerações finais, eu vou utilizar a fundamentação teórica, inclusive, para realizar a análise dos meus dados, né? Como que esses trabalhos que eu selecionei, eles dialogam com o trabalho que eu estou desenvolvendo, né? Eles têm pertinência aí para o trabalho que eu estou desenvolvendo, porque muitas vezes são ótimos trabalhos, mas não dialogam com os dados que foram produzidos pelo meu trabalho. Então, eu preciso analisar isso, né? Eu vou, logicamente, enquanto pesquisador, fazer uma opção dos existentes, mas essa opção ela não é aleatória, né? Ela é uma opção que se relaciona com todas as características de desenvolvimento de uma pesquisa. E eu preciso sintetizar o assunto, né? Eu não posso, eu li mais de 100 artigos. Você não vai trazer e vai apresentar os 100 artigos no seu trabalho, porque vira um trabalho extenso, né? Infindável, de difícil leitura. Então, eu vou sintetizar as ideias principais para apresentar no meu trabalho. O que é importante aí na fundamentação teórica? Eu entender o que dessa fundamentação traz em termos de contribuições e até mesmo em termos de contraponto. É importante em algumas situações nós trazermos um contraponto do que está sendo desenvolvido, até mesmo para aqueles que leem, né, entenderem no que se diferencia a pesquisa que está em desenvolvimento de outras pesquisas que já foram realizadas. E também é uma parte do trabalho, né, que faz com que o pesquisador analise criticamente o que ele está fazendo, né? Poxa, outros fizeram dessa forma, eu estou fazendo de uma outra forma, né? Será que eu estou no caminho correto? Será que eu não preciso testar? Será que eu não preciso rever o que eu estou fazendo? Então, a fundamentação teórica, ela contribui muito para a análise crítica do próprio trabalho que está em desenvolvimento. Então, eu fiz uma seleção dos materiais, né? Eu já selecionei aqueles que eu quero utilizar, eu quero realizar algumas citações e como que eu faço? Existem regras para isso, né? Regras que são utilizadas pelos pesquisadores do mundo como um todo. Aqui no Brasil, nós temos a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que ela traz, né, algumas características que nós precisamos seguir quando nós iremos realizar algumas citações. Em alguns slides, vocês devem ter visto que eu trazia aí o nome do autor que eu utilizei, né? No caso aqui eu trago uma citação e eu trago o nome do autor, o nome do material onde se encontra essa citação. Por que aqui o sobrenome do autor aparece em primeiro lugar e não o nome? Por que o sobrenome aparece em letras maiúsculas, por exemplo? Porque existem regras para a citação desse material, né? Por que o título do material tem que aparecer em negrito, por exemplo? Porque é uma regra que determina isso. Porque senão cada um ia citar de um jeito, de uma forma, e as pessoas que iam ler não iam entender o que aquilo significa. Então, seguem-se regras e normas para toda a comunidade científica. Então, quando eu cito um autor, né, segundo Gil, uma pesquisa explicativa pode ser. Então, eu estou citando esse autor, é uma citação.
Depois, lá nas referências, eu preciso trazer onde é que está isso, né? Que material, se é um livro, se é um artigo. Então, eu posso citar, né, no meu trabalho e depois lá nas referências eu preciso trazer a informação completa do material de onde eu retirei essa citação. Existem outras regras para citação? Sim. Então, se eu vou trazer exatamente o que o autor trouxe no livro dele, eu sigo uma regra que até 3 linhas, essa citação pode estar no corpo do texto e entre aspas. Mais de 3 linhas, elas ficam recuadas da margem numa letra menor. E todos, tanto citações na íntegra como não, precisam ser referenciados lá no final, no item referências bibliográficas do trabalho. Aqui, inclusive, eu trago um exemplo desse tipo de citação. Veja, todo esse parágrafo foi copiado desse autor. Então, vejam que o texto tem uma formatação, a citação tem uma outra formatação e tem o nome do autor, o ano de produção do material, inclusive a página que eu vou encontrar essa citação. Por que esse cuidado? Só para que as outras pessoas entendam o que eu estou escrevendo? Também, né? As outras pessoas precisam entender o que você está escrevendo, se aquilo que você está escrevendo foi um dado que você produziu ou é um dado de outros autores que trazem para referenciar o seu trabalho e, principalmente, para se evitar os plágios, ou seja, as cópias que são realizadas, e isso está bastante relacionado com a questão da propriedade intelectual, dos direitos autorais, que inclusive é um tema que nós desenvolveremos nas próximas aulas. Até lá!